A psicomotricidade é sim uma possibilidade de intervenção com crianças com autismo, é sim uma das estimulações aí, né? Considerando uma equipe multidisciplinar que atenda a essa pessoa. Olha lá, fortalecendo a interiorização da criança ao se movimentar em torno de si mesma e dificulta a relação desta com o mundo. Então, a criança, gente, ela tem uma dificuldade ali de se relacionar com o mundo, de estabelecer essas interações, né? E a psicomotricidade, ela vai melhorar essa interiorização, principalmente, assim, quando a gente trabalha muito, vou falar sobre isso, atividades de noção de corpo com essa criança, para ela se entender enquanto corpo, enquanto sujeito, tá? E aí melhora o padrão motor desenvolvido na marcha e no equilíbrio. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu não posso dizer todas, porque, né, eu acho que é muito complicado dizer, se generalizar demais, mas o número significativo de crianças com autismo tem alterações, olha lá, níveis de comprometimento diferentes, porque ela pode ter autismo em graus diferentes, ela pode ser comórbida, enfim. Mas as crianças, o número significativo das crianças com autismo, gente, elas têm comprometimento no equilíbrio corporal. Muito. Por quê? Porque está relacionado, o equilíbrio corporal está relacionado ao funcionamento do nosso aparelho auditivo. Na verdade, o que a gente chama de sistema vestibular, tá? Que é responsável, o sistema vestibular que está ali no funcionamento, é a funcionalidade do cérebro humano, está relacionado ao processamento das informações. O sistema vestibular, ele é responsável pelo nosso equilíbrio corporal. Então, quem está anotando, anota aí. As crianças com autismo, elas têm alterações ali nos sistemas sensoriais, tá? Elas têm alterações. Isso é fato. As alterações, elas podem ser mais acentuadas, menos acentuadas. Ela pode ser, vou falar sobre isso, hipossensível para uma percepção e hipersensível para outra. Então, isso é fato. Por exemplo, ela pode ser hipossensível, já vou explicar o que é, tá? Ela pode ser hipossensível para a questão do paladar. Ela é hipossensível, então ela não percebe ali o sabor, ela não diferencia, ela é hipossensível, existe uma sensibilidade muito baixa, tá? Ou ela pode ser, por exemplo, ela pode ser hipossensível à textura, à percepção tátil, né? E ela pode ser hipersensível no ponto de vista da percepção auditiva. Vai ser aquela criança que, no paladar, né, o reconhecimento dos sabores é hipossensível, ela não percebe a diferença, porém, é aquela criança que o barulho, o som a incomoda absurdamente, tá? Então, a criança autista, ela, claro, crianças que estão dentro do espectro, e o espectro, né, a característica do espectro é justamente esse, eu ter essas diferenças. Eu posso ter uma criança hipersensível para determinado sentido, tá? E outra criança ser hipossensível. Pode ter. Eu posso ter um sentido hipersensível e outro, dois hipersensíveis, pode ter essa alteração, essas alterações, tá? Por isso que é importantíssimo, aliás, é fundamental que nos primeiros anos de vida seja trabalhado com esses alunos, com essas pessoas, muita estimulação sensorial, né? Claro, sempre com cuidado, sempre respeitando as etapas de desenvolvimento dessa criança, sempre respeitando as condições dessa criança, olhando o aluno ali, a pessoa como um todo, tá? Vou falar para vocês aqui, quando a gente fala em sentidos humanos, o que vem à mente da gente de prima é tato, olfato, paladar, visão e audição, né? Mas, na verdade, hoje nós já sabemos que não são somente esses, né? Eu já falei aqui, por exemplo, para vocês, do sistema vestibular, que é aquele responsável pelo nosso equilíbrio corporal. Nós temos a propriocepção, que é o que é responsável por a gente perceber o nosso corpo conscientemente, sem estar olhando, por exemplo, é o que me permite amarrar o cabelo, né? Então ele orienta ali uma consciência do corpo sem que eu esteja olhando, é a propriocepção. Eu tenho a ossicepção, que é um sentido responsável pela minha percepção da dor, Entenda que a criança ela pode ser hipossensível ou hipersensível, tá? E eu tenho aí a interocepção, às vezes vocês vão encontrar um monte de excepções aí na literatura, dependendo para onde você vai, né? Qual é o
referencial teórico que você olha, você vai encontrar 7 sentidos, tem alguns que você vai encontrar 9 sentidos, tá? Alguns vão ser diferentes. Isso faz parte, tá? Porque esses novos sentidos, eles ainda estão muito em investigação, as pessoas estão estudando agora a questão do centro da dor, como que o ser humano capta e capta não, mas como que ele percebe a dor, né? Como que ele responde, por que a criança pequenininha, ela fura o dedinho e fala, faz um, né? E aí a gente vai condicionando esse cérebro com a dor. As crianças autistas, por exemplo, elas gostam de um toque, a gente vai falar do toque aqui, um pouco mais firme, né? Não é um toque tão suave, geralmente. Então, assim, tem algumas características do desenvolvimento sensorial que não acontecem de acordo com o que é esperado para a idade, né? A criança, e um dos fatores que gera isso é justamente essa alteração na capacidade de interação social, tá? Então, é nesse caminho que nós vamos. Então, olha lá, ó, a prática da terapia psicomotora, ela fala de vários aspectos que relacionam a pessoa, né, o indivíduo aos sentimentos, aos traumas e a ligação disso tudo com a expressão por meio do corpo. Continuamos na mesma ideia de que o corpo, ele representa as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos desejos, tá? E o corpo, ele traz isso à tona, ele mostra tudo aquilo que está sendo construído na mente, na consciência humana, tá? O indivíduo relaxa e trabalhe, para que o indivíduo, né, ele relaxe e trabalhe o sentimento de forma que realize um trabalho de controle do sentimento, auxiliando na socialização. Na verdade, os sentimentos, eles são inerentes à condição humana. O que é a diferença? O que a gente vai aprendendo e desenvolvendo no decorrer da vida? A identificar essas emoções e a lidar com elas, se autorregular, ter controle sobre elas, né? Não é deixar de ter, mas é ensinar a criança a compreender o que ela está sentindo, ter controle sobre isso e a lidar com isso, tá? Isso muitas vezes esse controle, esse desenvolvimento do controle das emoções é afetado em crianças com autismo. Tá? Muitas vezes isso acontece. Tá? É muito importante todo o desenvolvimento, a estimulação psicomotora para a criança. E para as crianças autistas, ela trabalha muito desenvolvendo habilidades no espaço que eles ocupam e na própria vida. Então, tem três coisas aqui muito importantes da gente trabalhar também com os autistas, né? O equilíbrio corporal, oferecer estímulos que favorecem o desenvolvimento do equilíbrio corporal. As percepções, a gente vai falar muito sobre isso, quanto são importantes aí na vida da criança, tá? Para vocês terem uma ideia, a criança autista, né, a pessoa com autismo, vamos usar assim, ela não tem, se a gente pensar no desenvolvimento psicomotor, ela não tem noção da totalidade do seu corpo. Se ela não tem noção da totalidade do seu corpo, ela também vai ter dificuldade de reconhecer esse corpo no espaço, de colocar esse corpo se relacionando do ponto de vista espacial, tá? Para a criança autista, ela não tem noção dessa totalidade, o corpo dela parece para ela, né, para ele fragmentado, tá? O que torna muito difícil, né, pensando nesse corpo fragmentado, porque se a gente pensar no corpo como um todo, a gente está lembrando que nosso sistema articular, né, os nossos sentidos, eles atuam de maneira integrada. Como ela não tem essa noção, não tem muita dificuldade de perceber esse corpo como um todo, ela só olha esse corpo fragmentado, ela desenvolve ali, é muito difícil para a criança autista desenvolver o que a gente chama de integração do esquema corporal. Ou seja, perceber que o corpo ele é fragmentado, sim, tá? Nós temos um corpo esquema, né? Cabeça, pescoço, tronco, braço, né? Braço, antebraço, mão, dedo, né? Nós temos um corpo que é todo fragmentado, porém, que não funciona de maneira fragmentada. Para eu fazer este movimento, olha só, eu estou fazendo um movimento de mão, mas eu tenho um braço que mexe, um punho que mexe, um ombro que mexe, um corpo que vai para frente, para trás. Então, é muito difícil para a criança autista entender essa totalidade, tá? E se ela não entende essa totalidade, esse corpo que é fragmentado, mas que tem uma totalidade, que funciona como um todo, né, de maneira interativa, fica muito complicado para ela desenvolver imagem do corpo. A imagem do corpo, né? Trabalhar e desenvolver a imagem do corpo, que é uma relação subjetiva, que é entender este corpo. Por exemplo,
Se você pedir para uma criança com autismo desenhar a figura humana, né, ela vai ter muita dificuldade. Ela até pode fragmentar essa figura humana, lembre-se sempre disso. Ela pode até desenhar essa figura humana, principalmente se ela tiver vivências, né, de esquema corporal e tal, ela pode. Mas ela conscientemente fica muito difícil para ela entender que o corpo, apesar de fragmentado, funciona como um todo, de maneira integrada, tá? Então, isso interfere no desenvolvimento do que a gente é estruturação da imagem corporal, certo? E consciência corporal. Então, é uma coisa que já acontece, tá? A gente tem, olha lá, as reações, a reação, as percepções sensoriais da criança, então vamos entender, o que são percepções? Lembra, falei na nossa outra palestra, sensação é a captura das informações do meio, percepção é o processamento dessas informações. Por exemplo, quando uma criança está balançando na rede, tá? Ela tem que fazer um ajuste proprioceptivo para ela estar ali balançando na rede. Balançar na rede, a gente balança de lado, né? Faz esse balanço aqui. Balançar no balanço do parque, a gente balança de frente. Quando a gente está balançando, o corpo, ele momentaneamente, enquanto balançamos, ele sai, ele não está fixo. Ele não está com os pés no chão, numa postura de equilíbrio corporal, não está numa postura estática. Então, ele está saindo ali de uma condição de equilíbrio corporal, de eixo corporal, de estabilidade corporal, quando a gente balança. Então, o nosso cérebro faz um ajuste, tá? Para que a gente consiga balançar sem cair, balançar sem ficar com muita tontura, tá? Então, é necessário colocar o corpo. Eu estou dando duas dicas, já anota, né? A rede, o balanço, a criança balançar em algum balanço que ela possa deitar, por exemplo, que o balanço vá para várias direções. Isso aí é muito importante no desenvolvimento da criança com autismo, porque ela precisa ser colocada, né? Toda criança precisa, né, gente, do estímulo do parque, né? Os estímulos do parque, a rede é muito legal. Mas para o aluno autista, ele vai melhorando o desenvolvimento sensorial dele, da própria percepção, tá? Então, a reação às percepções sensoriais da criança autista, olha lá, eu falei sobre isso, ela pode ser excessiva, hipersensível, hiper reativa, ou atenuada, hiporreativa, tá? E aí, por qualquer um dos nossos órgãos dos sentidos. Lembrem-se sempre disso, tá? A criança, ela pode ser... Não é toda... Até eu estava assistindo uma palestra, a pessoa falava assim, quando a gente pensa em criança com autismo, a gente vem o quê? A criança tapando os ouvidos, né? Nem sempre é assim. Nem sempre ela vai ser hipersensível auditivamente. Se a criança tem um incômodo do barulho muito grande, é porque ela é hipersensível. Aí você pode estar se perguntando, tá, professora, mas a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar o estímulo sensorial. A gente vai trabalhar estimulando essa criança, estimulando auditivamente, do ponto de vista tátil, olfativamente. A gente vai estimulando, vai fazendo atividades sensoriais e multissensoriais com essa criança, tá? Eles têm uma dificuldade, os autistas, de maneira geral, bastante acentuada, de integrar ou filtrar diferentes estímulos sensoriais. Por exemplo, se a gente pensar, nós temos o tempo todo muitos estímulos, né, gente? Tem o estímulo visual, que eu estou aqui olhando o espaço, tem um barulho, que às vezes vem de fora, que é um som, eu estou aqui encostada na bancada, então tem um estímulo sensorial aqui, eu estou sentada na minha cadeira, tem um estímulo proprioceptivo, né? Eu não preciso estar olhando para saber como que está a minha postura, como que está o contato do meu corpo com a cadeira, tá? Então, a gente tem o tempo todo muitos estímulos sensoriais. Ok, presta bem atenção nisso, que é a chave aqui. Só que nós, o que nós temos aí? Pessoas que não têm autismo, a gente filtra. Por exemplo, eu prestei atenção, levei a minha atenção para o meu corpo em relação à minha cadeira, porque eu comentei com vocês e automaticamente meu cérebro se voltou para isso. Então, nesse momento, eu estou prestando atenção no meu corpo em relação à cadeira, então, de repente, um barulho passa despercebido, um cheiro passa despercebido, porque eu estou atenta a esse estímulo. Isso é filtrar, né, os estímulos sensoriais. A criança autista não tem isso. Ela não tem isso, ela não consegue, às vezes, voltar a atenção dela para um estímulo só. Por isso que é importante, gente, essa dica é muito importante. Trabalhar, depois você vai trabalhar a integração sensorial, mas trabalhar também os sentidos, cuidando para a quantidade de estímulo que está sendo proporcionada a essa criança. Tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atenta, né? Ele tem muita dificuldade, muitas vezes eles são até incapazes, tá?
não conseguem filtrar ou integrar os estímulos sensoriais ali que acontecem ao mesmo tempo. Nós, que não temos autismo, nós conseguimos fazer essa filtragem, tá? Para que eles sejam aí, para que eles melhorem a capacidade de resposta a um estímulo sensorial, muitas vezes é necessário você isolar aquele estímulo dos outros. Então, por exemplo, vou fazer uma atividade com massageadores. Ai, gente, tem que ter. Quem trabalha com criança autista tem que ter os massageadores, né? Você pode até usar objetos, tal, mas os massageadores mesmo, esses massageadores que a gente tem. Vou fazer uma atividade com os massageadores, então não vou colocar um som, não vou colocar um cheiro, vou colocar a criança deitada ou sentada na posição mais confortável que ela puder, de acordo com a interação sua com ela, e aí vou massageando esse corpo, deixa ela pegar os massageadores, deixa ela sentir os massageadores, deixa ela reconhecer os massageadores, ter contato com eles, ela mesma encostar no corpo dela, e depois você vai aí usando esses massageadores para estimular a propriocepção e o sistema tátil dessa criança, deitada ou sentada. Você pode, dependendo de como for, você pode ir passando esses massageadores nas partes do corpo, pedindo para ela identificar. Ai, professora, mas a minha criança é não verbal. Use imagens, né? Faça cards das partes do corpo. Então, por exemplo, você faz lá o card, um cartãozinho com a mão desenhada, com a bochecha, o nariz desenhado, a barriga desenhada, com as partes do corpo, cada parte num cartão. Põe na frente da criança, usa os massageadores. Olha que atividade legal, gente. Quem gostou, põe aí no chat, depois eu vou ficar sabendo. Então, assim, de repente você põe no braço, passa o massageador na mão dela, e se ela não é verbal, você pede para ela identificar nas fichas qual parte do corpo. É um pareamento, mas é um pareamento usando o corpo como referência, tá? E isso é muito legal de fazer para criança, ok? Geralmente, quer anotar como dica? Geralmente, as crianças autistas, elas têm preferência pelo tato, pelo olfato e pelo paladar, tá? Geralmente elas têm preferência. Então a gente pode ali explorar esses sentidos, tá?